Olá, querido irmão, querida irmã. Estamos aqui iniciando mais um vídeo da nossa série sobre o Pai Nosso, a mais perfeita das orações. O Pai Nosso é o resumo de todo o Evangelho. Rezar o Pai Nosso é rezar a oração que Jesus mesmo nos ensinou, a oração que nos põe em comunhão com Deus. Nós já trabalhamos aqui os primeiros pedidos do Pai Nosso, que são os três primeiros, que dizem respeito diretamente a Deus. Hoje nós vamos iniciar a segunda parte do Pai Nosso, que são os 4 pedidos que dizem respeito às nossas necessidades concretas, materiais. Então hoje vamos meditar sobre o pão, depois sobre o perdão, a tentação e a libertação de todo o mal. Hoje, então, o pedido é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você encontra no Catecismo, nos números 2828 até o número 2837. A Igreja vai dizer assim: dai-nos, é bela confiança dos filhos que tudo esperam de seu Pai. Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. E dá a todos os seres vivos a seu tempo alimento. Jesus nos ensina a fazer este pedido, que glorifica efetivamente o nosso Pai, porque reconhece como Ele é bom para além de toda bondade. Dai-nos é ainda expressão da aliança. Pertencemos a Ele e Ele pertence a nós. Age em nosso favor. Esse nós o reconhece também como Pai de todos os homens. E nós lhe pedimos por todos, em solidariedade com suas necessidades e sofrimentos. O pão nosso, o Pai que nos dá a vida, não pode deixar de nos dar o alimento necessário à vida. Todos os bens convenientes, materiais e espirituais. No Sermão da Montanha, Jesus insiste nesta confiança filial, que coopera com a providência de nosso Pai. Não nos exorta a nenhuma passividade, mas quer nos libertar de toda inquietação, de toda a preocupação. Eu paro por aqui, li 3 números do Catecismo, 2828 a 2830. Então, o que a Igreja está querendo nos dizer aqui, que este pedido, ele revela a nossa confiança de filhos que esperam tudo do seu Pai. A confiança de que Deus cuida de nós, de todas as nossas necessidades, sejam elas materiais ou espirituais. A confiança de que Deus é bom. Ele é bom para com seus filhos, é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Por isso, não deve haver no nosso coração nenhuma inquietação, nenhuma preocupação. Afinal de contas, Deus cuida de nós e a cada dia basta o seu cuidado. Depois eu trago então para a nossa reflexão mais alguns parágrafos do Pai Nosso, aqui do Catecismo, agora números 2836, 2837. Hoje é também uma expressão de confiança. Olha que bonito isso, uma expressão de confiança. Isso nos ensina o Senhor. Nossa presunção não poderia inventá-la, como se trata sobretudo de sua palavra e do corpo de seu filho. Este hoje não é só o de nosso tempo mortal, é o hoje de Deus. Se recebes o pão de cada dia é para ti hoje. Se hoje Cristo é teu, ele ressuscita para ti a cada dia.
Como isso acontece? Tu és meu filho, eu hoje te gerei, hoje, isto é, quando Cristo ressuscita. De cada dia. Esta palavra não é usada em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Tomada em sentido temporal, é uma retomada pedagógica de hoje, para nos confirmar numa confiança sem reservas. Tomada em sentido qualitativo, significa o necessário à vida, e em sentido mais amplo, todo o bem suficiente para a existência. Literalmente, quando nós falamos então neste pão, designa diretamente o pão da vida, o corpo de Cristo, que é remédio de imortalidade, sem o qual não temos a vida em nós. Enfim, ligado ao que precede, o sentido celeste é evidente. Este dia é o dia do Senhor, do banquete do reino, que é antecipado na Eucaristia, que é antegozo do reino que vem. Por isso convém que a liturgia eucarística seja celebrada a cada dia. E aí o catecismo traz uma citação de São Pedro Crisólogo em um dos seus sermões. A Eucaristia é o nosso pão cotidiano. A virtude própria deste alimento divino é uma força de união que nos vincula ao corpo do Salvador e nos faz seus membros, a fim de que nos transformemos naquilo que recebemos. Este pão cotidiano está ainda nas leituras que ouvis cada dia na igreja, nos hinos que são cantados e que vós cantais. Tudo isso é necessário à nossa peregrinação. O Pai do céu nos exorta então a pedir como filhos do céu o pão do céu. Cristo é, Ele mesmo, o pão que, semeado na Virgem, levedado na carne, amassado na paixão, cozido no forno do sepulcro, colocado em reserva na igreja, levado aos altares, proporciona cada dia aos fiéis um alimento celeste. Pois bem, queridos irmãos, queridas irmãs, estes números do catecismo são muito ricos. Primeiramente, a igreja aqui nos revela a importância desta palavra que está no quarto pedido, hoje. É uma expressão de confiança. Hoje significa também o Kairos, o tempo da graça, o tempo de Deus na nossa vida. E nós sabemos que o tempo de Deus, ele é diferente do tempo dos homens. E as graças, elas nos vêm sim, sempre, mas no tempo de Deus, não no nosso tempo. Do jeito de Deus, não do nosso jeito. Tem gente que diz, Deus demora para responder às nossas preces. Eu diria que ele não demora, mas ele responde na hora certa. E quando ele responde, ele capricha, ele nos dá de fato aquilo que nós realmente precisamos. Depois, a explicação da palavra pão. Aqui não é apenas o alimento material, também, mas não somente. Pão aqui nos faz lembrar o pão da vida, que é o próprio Jesus, como ele diz em João 6. Eu sou o pão da vida. Quem come deste pão viverá eternamente. E Jesus, que é o pão da vida, nosso alimento de vida eterna, nós o encontramos aonde? De modo especial, na Eucaristia, o pão vivo descido do céu, que nós nos alimentamos e adoramos. E também encontramos este pão da vida que é Jesus na palavra, no pão da palavra. Palavra que nós ouvimos nas missas, nos encontros, palavra que nós meditamos diariamente na nossa oração pessoal. A palavra também é alimento. Então, nós, enquanto católicos, somos alimentados tanto pela Eucaristia, e também somos alimentados pelo pão da palavra de Deus. A Eucaristia nós adoramos. Também recebemos na comunhão eucarística, a cada domingo ou até mesmo diariamente. Quantas pessoas têm essa graça de participar da missa diariamente? E a palavra, nós podemos meditá-la diariamente.
tempo todo por meio daquilo que a igreja nos ensina, a Lexio Divina, que é a leitura orante da palavra de Deus. E alguém pode perguntar, mas padre, como que eu faço uma Lexio Divina da palavra de Deus? 4 passos. Leia a palavra com atenção, depois medite e na meditação, procure então perguntar o que essa palavra diz para a minha vida hoje. Hoje o tempo da graça. E por fim, você reza agradecendo a Deus por aquela palavra e ainda procura contemplar a presença de Deus na sua vida, desse Deus que é bom e que cuida de nós como um pai, um bom pai, cuida de seus filhos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre ti a bênção do Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.